Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, um vídeo que vocês tanto estavam pedindo. Pra quem não sabe, pra quem não nos acompanha no Instagram, a gente foi pra Sydney. Sim, gente, ficamos 5 dias lá, resolvemos conhecer um pouco, descansar um pouco também, né gente? Porque a vida não é só trabalho. E a gente fez uma enquete no nosso Instagram perguntando quem queria uma comparação de Sydney versus Melbourne. Gente, lembrando que esse vídeo é uma opinião nossa do que a gente achou nesses 5 dias, o que a gente achou super legal, o que a gente não achou, o que é melhor que Melbourne, o que não é. Então fica nesse vídeo e já anota suas dicas caso você esteja na dúvida entre vir para Melbourne ou para Sydney. Bom, gente, eu tenho tanta coisa pra falar. Essa viagem foi 5 dias, mas assim, teve muita coisa legal que aconteceu, que a gente conheceu, que a gente vivenciou. E a gente também viu muitos pontos positivos e negativos que a gente comparou um pouco com Melbourne, né? Porque a gente achou que ia ser bem parecido, e em partes é diferente um pouco o clima e tudo, mas isso eu quero já aprofundar um pouco no assunto. Primeira coisa que a gente sentiu, assim, mega diferença entre aqui e Melbourne, gente, é as praias. As praias de Sydney, na minha opinião, tá? É 10 vezes mais bonitas que aqui de Melbourne. Assim, eu não fui mais, a gente não chegou a conhecer as praias de Melbourne, que é um pouco mais distante, que você tem 2, 3 horas de carro. A gente não chegou a fazer essa trip. Mas se comparando com as de Sydney, que já é mais pertinho da City, essas praias, se comparado com as praias perto aqui da City, gente, dá de 10 a 0. Porque a gente fez uma caminhada em Sydney e as praias são totalmente, assim, incríveis, lindas, água cristalina, você sobe alguns morros, assim, olha, vale super a pena. Então, assim, praias de Sydney, pra mim, deu de 10 a 0 do que das praias de Melbourne. E também, né, por o clima, né, gente, por ser um clima mais quente, é muito mais gostoso você ir pra praia, né? Outra coisa que a gente também sentiu bastante diferença de Sydney com aqui em Melbourne foi o transporte público. Nos primeiros dias a gente alugou carro, mas nos últimos a gente realmente dependeu do transporte público. E a gente achou, não vou falar que foi difícil, mas a gente, assim, tem muitos ônibus, só que os horários, gente, são, tipo, muito distantes um do outro. A gente, lembrando que eu vou falar pra vocês, que a gente ficou mais na City. O nosso hotel era bem próximo do Opera House, dava uns 20, 30 minutos andando. Então assim, não era longe. Mas a gente queria pegar um ônibus pra ir até lá, a gente tinha que se programar um dia antes pra gente saber o horário certo. Porque assim, não é todo ônibus que vai lá perto do Opera House. Então assim, a gente tinha que sempre gerar uma estratégia. Daí no último dia que a gente foi pro Opera House, que a gente queria tomar café da manhã lá perto, a gente falou assim, vamos então lá, sim, do lado. E pra gente achar um ônibus que fosse até lá, gente, o ônibus, sim, ia passar depois de 2 horas, depois tinha um trem, que o trem lá é tudo subterrâneo, né, que é em túnel, na City, tá, gente? Isso tudo que eu tô falando é mais na City, que é onde a gente ficou mais. E daí a gente tinha que andar muito até o trem. A gente teve esse pouco de dificuldade no transporte público. A gente viu uma linha de tram também, só que a gente viu essa linha de tram somente no meio da City. A gente não chegou a ver em lugares um pouco mais distantes. É diferente aqui de Melbourne, gente. Melbourne tem linha de tram assim pra tudo quanto é lado, em vários subúrbios, e o tram é de graça na City de Melbourne. Na City de Sydney eu já não sei, tá, gente? Eu posso anotar aqui, o Rodolfo pode dar uma pesquisadinha e ver se é de graça o tram no meio da City. Mas em compensação, o que a gente gostou do transporte público é que a gente não precisou lá em Sydney fazer o cartão deles de transporte. Automaticamente a gente passava o nosso cartão e ele bipava e a gente pagava $1. Foi bem tranquilo.
Foi em partes assim, apesar dessas dificuldades, a gente tava na City, então a gente ia andando pra conhecer mais os lugares em partes, mas foi bem gostoso. Mas em compensação, no transporte público, a gente acha bem melhor aqui, tá? É questão de horário, porque aqui tem ônibus em 10 minutos e trem em 5 minutos, assim, é muito mais fácil, né? Não. Talvez em Sydney possa ser e a gente possa não ter conhecido, mas no nosso ponto de vista a gente teve um pouco de dificuldade. Outra coisa também que a gente sentiu lá é a quantidade de morro que tem em Sydney, gente. Juro. Não é morrinho assim que tem igual aqui em Melbourne, que é esses assim, um pouquinho mais elevado, pouca coisa. A gente ficou no hotel e o hotel ficava no morro, na City. Tipo assim, era próximo da City, bem dizer. E era assim. Juro, era assim. O Rodolfo falou assim, se a gente pensar em morar aqui, a gente vai ter que ter um carro, porque ficar andando a pé, subindo todos esses morros, haja perna, né? Então, assim, uma coisa que a gente já não via há muito tempo era morro, porque na nossa cidade, no interior de São Paulo, era só morro. E quando a gente chega em Sydney, só morro também. Tipo, assim, na City que a gente andou, bastante morro. E a gente ficou assim, meu Deus, fazia tempo que a gente não viu um morro assim, né? Então isso foi um ponto, não vou falar que é um ponto negativo, porque é gostoso até. Mas caso você pense em morar lá no futuro, eu acho que seria legal ter um carro, pra você não ficar subindo e descendo ladeira o tempo todo. Outra coisa também que a gente viu foi a quantidade de brasileiros, gente. Sério, a gente falou assim, foi surreal a quantidade de brasileiros o que a gente não vê aqui, a gente viu em Sydney. E realmente os brasileiros procuram mais Gold Coast, Sydney, porque são cidades mais quentes. Melbourne aqui é considerado um pouco mais fria, então, mais o sul do Brasil. Então poucas pessoas não procuram tanto a nossa cidade. Inclusive em comparação de restaurante brasileiro, gente. Sim, a quantidade de restaurante brasileiro que tem em Sydney, assim, vai de 10-0 na quantidade que tem aqui em Melbourne. Em Melbourne acho que tem 2, 3 restaurantes no máximo. Em Sydney, assim, tinha vários. Inclusive a gente conheceu 2. Um que foi um restaurante japonês, que fazia hot roll, que fazia todas essas coisinhas brasileiras. E tava bem gostoso. E um outro que a gente foi mais tomar um brunch, que daí o cara era um chefe brasileiro que fazia pão com mortadela, pastel, coxinha, todas essas coisas. Assim, então, em tese, valeu super a pena. A gente gostou, a gente foi experimentar, né, claro, e matar um pouquinho a vontade do Brasil, né, que bate uma saudade. Então, e a gente andava na rua, a gente ouvia português falando. Eu fui numa loja na Versace, a atendente era brasileira. Então, assim, a gente tinha muita facilidade em ver brasileiro. A gente até falava assim, a gente tinha que ter cuidado com o que a gente fala, porque sempre vai ter alguém entendendo a gente, né? Então, esse também foi um dos pontos, assim, então, pra quem tem essa dúvida de, eu quero ter mais influência com brasileiros, sim, então, Melbourne não tem tanto, mas tem. Mas se comparado com Sydney, Gold Coast falam assim que é o máximo de gente brasileira lá, né, por conta do clima. Então tem muitos brasileiros em Sydney, tá? Outro ponto que a gente também viu foi a questão de valores. A gente foi em alguns restaurantes conhecer também, a gente foi em um restaurante italiano, a gente foi em outro restaurante de carnes. Foram restaurantes que não eram pontos turísticos, tá, gente? Antes de que vocês perguntem. E a gente achou um pouquinho só mais caro, mas assim, é a média aqui da Austrália. A gente achou um pouquinho mais caro que aqui de Melbourne, só que relativamente deve estar o mesmo valor por conta que Melbourne faz tempo que a gente não sai jantar em um restaurante legal. E em Sydney a gente saiu em 2 restaurantes, assim, magníficos. Assim, a gente amou a comida. Eu acho que foi das melhores massas que eu comi no restaurante italiano. Um restaurante super simples, super pequenininho, mas assim, bombado no Instagram, com sugestões positivas. E o outro que a gente foi era na beirada de um pier, super gostoso também, ele abriu recentemente, com
umas carnes bem gostosas. E a gente achou um pouco mais caro esse restaurante que a gente foi. Em média, a gente pagou, nós dois, $200, né, o casal. Mas, gente, é a média aqui que a gente paga em um restaurante bom. Então, assim, eu não vou falar que é mais caro, eu vou falar, assim, que é igual a faixa de preços de valores de restaurantes e comidas, tá bom? Porque, assim, a gente também foi no bar do Opera House, a gente achou o preço bem ok, apesar de ser um ponto turístico. Às vezes as bebidas alcoólicas são um pouquinho mais caras, mas, assim, pouca diferença também, que não é aquela diferença gritante que a gente fala assim, gente, vamos levantar e vamos embora? Não tem aquilo. Então foi bem tranquilo e a gente gostou bastante. Sim. Daí fica essa questão. Será que a gente se mudaria para Sydney? Eu com o Rodolfo, a gente ficou fazendo essas perguntas no meio da viagem. Falei assim, será que seria legal a gente se mudar pra Sydney? E tal, porque nossa, a vista do Opera House é incrível, gente. É uma obra incrível aquilo. A gente andou também de barco pra ver tudo os detalhes, né? As casas na lateral do Opera House, mostrando onde que iria ser os fogos, que é um dos fogos mais bonitos e os primeiros fogos do mundo. Então, assim, foi bem gostoso, mas não, gente, a gente não pensa em se mudar pra Sydney. A gente gosta bastante de Melbourne, a gente gosta bastante do clima. Apesar da facilidade, eu acho que de eu conseguir uma transferência do meu hotel para um hotel de lá, seria bem tranquilo. Eu acho que o Rodolfo também conseguiria, porque ele trabalha num quiosque de franquias, ele conseguiria uma transferência para Sydney tranquilamente. Mas a gente gosta bastante de Melbourne. Então, eu acho que se a gente fosse se mudar para Sydney, a gente precisaria receber uma proposta muito ok, muito legal pra gente ir pra lá. Mas eu acho que não, gente. A gente, por enquanto, não. Em breve vai ter muitas novidades que a gente tem que contar pra vocês. Mas isso a gente vai aguardar nos vídeos um pouco mais pra frente. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi mais um bate-papo, porque bastante gente pediu falando sobre essa comparação de Sydney versus Melbourne. Só tenho que falar coisas boas de Sydney, assim, muito gostoso. A gente foi no final de semana super de calor, então valeu a pena. E pra quem tem interesse, quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso canal e o nosso Instagram, siga a gente no Instagram, que é Partiu Por Aí com 2U, e no TikTok Partiu Por Aí. Lá a gente posta as coisas em tempo real. Às vezes eu posto stories com comprinhas que a gente faz na semana, coisinhas da Black Friday que eu postei nos meus stories do Partiu Por Aí, e eu quero que vocês todos assistam, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, é importante. Deixa o seu like e um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!